9 horas e 53 minutos. Olha, quando ele aparece aqui na minha frente, né, e já faz mais de um mês que não vem, a gente bate uma saudadezinha, né, porque é importante a gente falar de cabelos, que foi o que a Nilce falou agora, é importante a gente falar de saúde, mas é muito importante a gente falar de economia, não é, Vitor? Muito bom dia. Exatamente, Roseli, muito bom dia. Dá, de fato, uma certa saudade já de estar aqui, né? Já faz um tempo, eu até brinquei a hora que eu cheguei. Poxa, mas é aqui que eu falo no microfone mesmo? A gente já tá até esquecendo já. Hein, Vitor? Fala a verdade, já vira o microfone um negócio assim que ele deixa saudades, não é? Deixa saudade, você acostuma. E aí, a hora que você não tem, você fica, ué, mas cadê? Pois é, por que eu não tô, né? O que eu Mas não é. fiz essa semana? Que esse mês que eu não fui, não é? Mas a última vez que eu não vim, eu acho que foi porque eu fiquei doente, né? Enfim, as nossas Aí agendas ficamos são sem difíceis. agenda, né? Mas tudo bem. Hoje está aqui, É né? isso aí, E a Roseli. gente vai falar de um tema que domina os repórteres todos, a imprensa toda e os políticos também, né? Exatamente. Todos os dias tem alguém falando disso na TV, seja na rádio, seja no jornal. Todos os dias você é bombardeado por essas informações. Hoje a gente vai falar de reforma da Previdência. Pois é, tá aí ainda muita, como é que a gente fala? Muitas dúvidas. Hoje estava Sim, vendo pela manhã, tem um camarada lá que responde pela TV, no IPTV, e aí ele estava na rua. Então tinha um indivíduo que estava catando papel, e ele falou assim que ele trabalhou como catador de cana, e daí ele perdeu o emprego para sobreviver. Hoje ele pega papel na rua. certo. E aí ele fez uma demonstração. Se ele continuasse como trabalhador rural, ele teria uma aposentadoria com 25 anos, eu acho que é. E É o aí, BPC. isso. Mas agora, se ele é urbano, ele só vai se aposentar com 65 anos. Então ele É. perde a qualidade de trabalhador rural. Então é muita confusão ainda que está na cabeça de todo mundo, não é? Sim, é porque, na verdade, essa reforma, de modo geral, ela vai trabalhar nos principais pontos que geram despesas no governo, que o déficit maior, né, que são as contas públicas, os pagamentos públicos, né? E a reforma da Previdência ela vem para combater esse déficit da Previdência, que hoje o Brasil gasta mais, gasta 51% do orçamento da União apenas com Previdência. O que é muito, se você parar para pensar que um país para se desenvolver, ele precisa de investimento em educação, investimento em segurança, investimento em saúde, investimento em estrutura, né, rodovias, portos e afins. Como é que você vai se desenvolver se metade, aliás, mais da metade do seu orçamento está todo travado só em pagamento de gente que já está aposentada, né, que são pessoas ativas ainda economicamente falando, mas não ativas no mercado de trabalho, que é onde existe a maior tributação para manter as pessoas aposentadas e para, entre aspas, garantir a qualidade de vida na aposentadoria, né? Então, essa previdência, essa nova reforma, ela vem de uma forma para tentar reverter esse quadro, porque senão até 2030 o Brasil quebra de uma forma assim inexplicável e irreversível. Então, Vitor, eu concordo com muitas coisas do que está sendo dito. Mas ontem rodou na internet uma história que deixa a gente assim muito desanimado, né? Não somos nós que damos o prejuízo para o Brasil, somos nós os aposentados. Sim, Os juízes lá do Supremo exatamente. fizeram uma Uma licitação licitação. para um jantar de luxo. Lagostas, vinhos. Lagosta, um vinho que tinha que ter 4 premiações, no Sim, mínimo 4. A uva tinha que ser uma uva que é produzida na França. sim, Conclusão: esse jantar custaria R$ 1.300.000. sim. Aí uma juíza de Curitiba, com muito peito e com muita bala na manga, Foi lá e bloqueou a bloqueou. licitação. Ainda bem que tem gente, né, com um pouco mais Mas de não, claridade nesse país, não não durou muito perdido. tempo. Não, já caiu? Não, um desembargador autorizou a licitação. Então, não é uma vergonha? Não, o Brasil ele é inexplicável. Uma Mas ainda vergonha. assim, em muitos aspectos, essa nova reforma
É que assim, a gente está acostumado a pensar sempre no trabalhador, na população de modo geral. Mas quem dá mais prejuízo, na verdade, como eu disse anteriormente, é o setor público. Esse setor público são as pessoas que têm uma grande qualidade já de vida, que têm bons salários e que se aposentam muito acima do teto do INSS, que é 5.830. Essas pessoas, sim, dão muito prejuízo. Agora, o aposentado, o trabalhador normal, que ganha até dois salários mínimos e meio, esse não faz diferença, vamos chamar assim, na Previdência. Não é esse o foco, né, dessa nova reforma da Previdência. Tanto é que mais para frente eu vou falar de quais vão ser os grupos que mais vão ser afetados diretamente pela reforma. Bom, diante então dessa previdência no Brasil, quais são as consequências financeiras para nós, humildes membros dessa população brasileira? Porque aquele alto escalão são poucos, nós fazemos parte Sim, de uma grande galera aqui, né? exatamente. Só que do alto escalão, representando aí uma média de 20% da população, esses ficam com quase 40% do que é gasto com Previdência. E é esse aí que é o foco dessa nova reforma. Então vamos lá. Quais vão ser os principais aspectos dessa nova reforma da Previdência? Para quem está trabalhando no setor privado, você fica tranquilo, porque o seu teto vai ser mantido, 5.830. Né? Então, se você mesmo que você tenha um salário maior, você já sabia que você ia acabar finalizando, se aposentando com essa idade. Aliás, com esse valor pela sua idade. Agora, quem está no setor público, trabalhadores de prefeituras, de estados e da União, esses sim vão ser os mais afetados, principalmente quem ganha mais de R$ 8.000. Por quê? Porque essas pessoas agora vão entrar pela nova reforma da Previdência, se ela for aprovada da forma que está, vão entrar, vão passar a ganhar o mesmo do teto do INSS. Vai ser o mesmo teto para todas as pessoas, seja funcionário público ou funcionário do setor privado, ou seja, 5.830 para todos. Não importa se você ganha 10 mil, se você ganha 20, se você ganha 30, se você ganha 40, se você ganha 50. Você vai fechar ganhando 5.830. E essas são as pessoas que mais vão ser afetadas, as pessoas do setor público. Desembargadores, juízes, promotores, gestores de repartições públicas, esses sim vão ser os mais afetados, né? Essa reforma, ela busca, na verdade, equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, trazer um pouco de justiça social, por assim dizer. Porque, querendo ou não, somos nós, população de modo geral, através dos impostos, que pagamos o salário dessas pessoas. E eu acho injusto, de certa forma, você, trabalhador, que trabalhou sua vida inteira, aposentar com 65 anos ganhando o que ganha, né? Que às vezes até menos do que ganhava quando estava em atividade, e o trabalhador do setor público acabar ganhando R$ 28.000 com salário integral e aposenta com uma média de 55 anos. Quer dizer, bem financeiramente falando, bem no sentido de saúde, e são pessoas que detêm conhecimento. Não são pobres coitados que não conhecem o mercado financeiro, que não têm noção do que estão fazendo, como é a grande maior parte da população, né? Então, assim, ela vem para tentar corrigir essas disparidades, volta também para a questão dos políticos, né? Que vai estabelecer o mesmo teto para os políticos, e a única parte que realmente falta reformar, que foi o texto que saiu torto, vamos por assim dizer, foi a questão dos militares, mas eu acredito que a própria Câmara dos Deputados, assim que chegar no plenário, vai acabar resolvendo, né, que é colocar também os militares junto com os trabalhadores do setor público e do setor privado. O Matheus Bernardes, lá da Capuava, ele diz o seguinte: o liberalismo causa a destruição dos serviços públicos que foram conquistados com muito trabalho e impostos. Qual o melhor caminho que os políticos possam melhorar esses serviços que são bancados pela população? Olha, eu já discordo um pouquinho do Matheus, por quê? As pessoas não param para pensar, mas através dos nossos impostos nós temos os serviços públicos. Tudo bem. Se coloque no lugar de uma pessoa que ganha razoavelmente bem. O que é razoavelmente bem? R$ 7.000. Antigamente R$ 7.000 era muito dinheiro. Hoje em dia já não é tanto assim, se você paga aluguel, enfim. Tudo bem. Se você tem condições de pagar uma escola para o seu filho, você paga ou você deixa ele no ensino público? Se você tem condições de ter um plano de saúde pago, você paga um plano de saúde ou você vai lá para o SUS?
Se você tem oportunidade de comprar uma casa dentro de um condomínio, você paga pelo condomínio e mora dentro de um condomínio fechado com segurança privada, ou você compra uma casa num bairro qualquer? Então, assim, realmente serviços públicos são muito importantes, concordo plenamente. Mas as pessoas não se atentam ao fato de, sempre que elas têm a oportunidade, elas acabam indo para o setor privado. Então, o liberalismo é justamente isso. O liberalismo é o setor privado. Não creio que o setor privado deva substituir totalmente os serviços públicos, principalmente com relação à educação e saúde. Mas eu acredito que o setor privado deva contribuir de uma forma onde o setor privado faz a gestão dos recursos públicos. E aí sim a gente nós teremos serviços de qualidade, com uma performance melhor e, de modo geral, atendendo melhor a sociedade. Então tá aí, ó, respondida a sua questão. E se você tiver alguma dúvida, pode fazer como esse ouvinte, manda aí a sua pergunta que a gente vai tentar responder. Aí eu pergunto para você, qual será o futuro, então, do sistema previdenciário do Brasil? Vamos lá. Após essa reforma que vai colocar todo mundo dentro do mesmo patamar, Roseli, nós teremos a transição para o movimento de capitalização. O que será a capitalização? A previdência via capitalização. Cada trabalhador vai contribuir para si. Ou seja, você de fato vai começar a montar uma poupança para você no futuro, para você daqui 30, 40 anos. Obviamente que isso vai ser colocado para os mais jovens, que vai existir regras de transição, né? E isso tudo precisa ser muito bem estudado para não prejudicar aqueles que já contribuíram, né? E também não deixar faltar naqueles que já estão aposentados. Mas a capitalização, pelo menos no ponto de vista econômico, ela é o mais justo para todos. Por quê? Hoje em dia, vamos falar a verdade, nós estamos em 2019. Hoje qualquer pessoa tem acesso à internet. Volta e meia você vê 2% da população sem acesso à internet, mas os demais com certeza têm. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um 3G, enfim. Hoje até o morador de rua tem. Exatamente, eu ia falar isso, só que eu fiquei um pouco... Eu vi um lá com o celular lá. Exatamente, você vê o pessoal que faz malabarismo na rua tem um celular. Pô, gente, se ele ganha moedinha e tem um celular, significa que ele tem acesso à internet. Enfim, a informação está muito bem disseminada e a ideia é que o governo também trabalhe essa questão. Mas, voltando para o sistema de capitalização, você vai contribuir para si, para que você tenha um dinheiro para se aposentar. Isso acaba com as desigualdades. Por quê? Porque você vai poder trabalhar para si mesmo e não trabalhar para os outros. Você não vai pagar o salário dos outros, você vai pagar o seu salário. E se você quiser contribuir mais do que o governo vai estabelecer uma alíquota, você pode. Assim como já vai ter nessa nova reforma da Previdência. Você vai poder contribuir a mais para tentar subir o seu teto, individualmente. Então, o que acontece? Você transforma o sistema de repartição, hoje, que nós vivemos no Brasil, onde quem está trabalhando paga quem está aposentado, e quando você aposentar, quem está trabalhando vai pagar o seu salário, para esse sistema de capitalização onde cada um cuida de si, por assim dizer. E uma coisa que chama muita atenção, principalmente quando a gente fala desse sistema de capitalização e a necessidade de mudar para esse sistema de capitalização, é que até 2035, se não me falha a memória, nós teremos 40% da população brasileira aposentada. Serão pessoas com mais de 60 anos que vão estar aposentadas. Como é que você sustenta uma boa parcela da população que vai estar aposentada? Com apenas impostos dos trabalhadores. Não tem como. Então, essa reforma ela é necessária e o movimento de transição para uma capitalização ela é mais necessária ainda. Nós estamos conversando com o Victor Baldin. Nós vamos dar um breve intervalo e a gente já volta, porque ele é economista e o tema de hoje é a reforma da Previdência. Acho que para todos nós ainda tem muitas dúvidas, né? É muita conversa, é muita informação, mas a gente não sabe ainda direito. Então, sai daí, não. 6:09, Vitor Capovilla aqui na Revista da Manhã. Nossa, por que Vitor Capovilla? Vitor Baldin. É que agora é capelato também. Tinha um homem que chamava Vitor Capovilla. Oh, meu Deus, já morreu faz tempo. Vitor Baldin, desculpa aí, hein? Vitor Baldin, desculpa aí. Estou vivo, Roseli. Está aqui na minha frente, Vitor Baldin, ele que é economista e falando hoje para a gente aqui sobre a reforma da Previdência. A pergunta, né? Tem algum material online, né, onde as pessoas possam pesquisar sobre essa reforma? Vamos lá, Roseli. Aqui uma parte importante.
eu estou distribuindo de forma gratuita dentro do meu site, que é o victorbaldin.com.br, é fácil de decorar. Existe uma das abas chamada Meu Futuro Garantido, que é onde eu falo sobre a reforma da Previdência e de como se planejar para a reforma da Previdência e o seu futuro. Então, esse material online, 100% gratuito, basta você colocar o seu e-mail que você recebe esse material. Então, dentro do site você pode já entrar, já está no ar. Então, o site é www.victorbaldin, tudo junto, .com.br. Lá eu destrincho a reforma da Previdência, falo sobre as questões tributárias que você pode encontrar dentro da Previdência Privada, né, que, querendo ou não, é o melhor meio de você se programar para o seu futuro. E hoje o grande desafio é encontrar uma boa Previdência Privada, só que o termo boa Previdência Privada difere de pessoa para pessoa, porque possibilidade de contribuição mensal e possibilidade de tempo para aposentadoria. Então, existe uma série de critérios, uma série de possibilidades de seleção que você deve verificar antes de fechar uma previdência privada. E lá eu ajudo as pessoas nesse sentido, a escolher uma boa previdência privada de acordo com o seu perfil, da forma mais específica possível. Até porque é dúvida sempre, né? Exatamente. Nunca a gente sabe exatamente como que a gente deve agir. Agora, Vitor, há algum setor da sociedade que tenha maior resistência em investir em previdência privada? E por quê? Vamos lá. Hoje, além dos funcionários do setor público, que são grande parcela, nós temos também os empresários. Os empresários, estranhamente, por mais que eles tenham conhecimento e tenham dinheiro, eles acabam não investindo em previdência privada. Por quê? Porque, eu tenho uma empresa. Tudo bem que você tem uma empresa, que você tem uma estabilidade financeira, que sua empresa dá um bom retorno. Porém, as pessoas aposentam. E qual que é o grande problema nesse sentido? A maioria das empresas hoje são empresas familiares, não são multinacionais, onde a central fica em Nova York, fica na Europa, enfim. São pessoas onde a família cuida dos negócios. Então, o que acontece hoje em dia é que os filhos não estão interessados na empresa do pai. A maioria, principalmente no setor rural, acaba saindo, virando engenheiro, virando advogado. E a empresa fica lá, às mínguas. Então, ou você tem um filho que se dedica para sua empresa e pega a sua expertise, porque se ele for forçado no momento da sua saída, da sua aposentadoria, ele não tem expertise e vai levar o seu negócio à falência, ou você tem um funcionário de competência e de muita confiança. Mesmo assim, você vai ficar travado a sua empresa, você vai depender da sua empresa. E aí? Porque se não houver uma boa gestão da sua empresa, todo o seu patrimônio e a sua aposentadoria, que é o momento em que você quer descansar, que você não está afim de ficar com preocupação, às vezes que você não tem nem mais saúde para isso, você vai ter que ficar preocupado com a sua empresa. Então esse é um problema que eu vejo muito, continuamente, repetidamente, dos empresários. Toca um negócio de uma forma exemplar, com lucros fantásticos, com uma competência excelente, porém não cuidam da própria aposentadoria. Deixam para os outros cuidar. E aí é o maior engano dessas pessoas. Porque uma hora vai dar ruim. Na verdade é assim, né? Isso aí é que nem a nossa saúde. Você tem que cuidar dela. Exatamente. Não adianta deixar na mão dos outros. Você tem que se prevenir, você tem que se cuidar, você tem que se planejar. E os empresários, muitas das vezes, eles não fazem isso. Eles acreditam que, mas se eu for investir, eu vou ganhar menos do que eu ganharia investindo na minha empresa. Tudo bem, a sua empresa é a sua empresa. Uma hora você vai querer se desvincular dela. Uma hora você vai querer aposentar. Para isso, você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que ter um investimento, você tem que ter um planejamento. Tem que pensar lá na frente, né? Exatamente. Agora, Vitor, há algum setor da sociedade aí que você perceba que tem uma resistência, né? Nós estamos falando exatamente disso, da previdência. Mas quem que mais resiste? Os dois setores, públicos e o setor privado. No sentido de empresários, os autônomos, né? Como eu já tinha dito anteriormente. E eles acabam não investindo o setor público por ter essa segurança até o presente momento, antes da reforma, onde todo mundo vai cair no teto, e os empresários por conta de achar que a empresa sempre vai sustentá-lo ad eterno. Pois é, não é bem assim, né? E qual é definitivamente o pior meio de investimento para a realidade da aposentadoria?
Vamos lá. Tem muitos pais, eu vejo isso acontecer continuamente, pais com condições financeiras que guardam dinheiro na poupança para os filhos, ou então para si mesmo. Gente, poupança não é investimento. Poupança muitas vezes perde, inclusive, para inflação. Na época Dilma, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos, mais de 10%. E a poupança entregou 4%. Então, você acaba perdendo dinheiro com a poupança. E esse erro, ele acontece continuamente, repetidamente. Porque ainda as pessoas acham que é o investimento mais seguro. Porque as pessoas acreditam ser um investimento mais seguro. Só que é engraçado, Roseli, quando a gente para analisar os dados, só 8% da população de fato investe. De fato, investe. Por quê? Porque existe ainda a contar uma parcela que está investindo na poupança, um investimento onde você perde para a inflação. Não importa se você está investindo junto ao banco, se você tem um investimento dentro de uma corretora. O importante é que você invista. Porque a maioria das pessoas, muitas vezes, acaba aderindo a algum plano de previdenciário do banco. Na maioria das vezes não são tão bons. Mas ainda assim, garanto, é melhor do que você deixar o seu dinheiro na poupança. Talvez a falta de informação, talvez a preguiça, a não vontade de correr atrás desse tipo de informação que hoje é tão disseminada e é disseminada gratuitamente, tenha colaborado para que o Brasil chegasse nesse ponto. Se você comparar com os Estados Unidos, onde 48% da população investe, é um número grande. O Brasil está muito longe dessa realidade. E é justamente por isso que eu venho à rádio, justamente por isso que eu tenho trabalhado tanto nessa questão da disseminação da informação, que é para fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento e elas tenham no futuro uma qualidade de vida melhor. E querendo ou não, quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de qualidade de vida. Vai deixar a sua qualidade de vida depender dos outros? Complicado. Lá na frente, né? É lá na frente que me pega. Às vezes a gente fala assim, imagina, eu escuto isso direto. Imagina, do jeito que está esse sistema, nem vou me aposentar. Vou usar meu dinheiro de outra forma. Ainda a Previdência, eu sempre ouvi isso, que é o melhor seguro de vida do Brasil. Não sei se ele vai quebrar. Se continuar do jeito que está, pode quebrar. Se continuar do jeito que está, vai quebrar. Mas se a reforma foi aprovada da forma que está, não vai quebrar. E aí, daqui a 10 anos nós vamos ter um superávit. Uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Poxa, então, querendo ou não, você vai aposentar. A gente não sabe com quanto, mas você vai. E é importante que esse valor mantenha o seu padrão de vida. Porque quando a gente se aposenta, acredito eu, a gente tem alguns gastos maiores com saúde. Por exemplo, o plano de saúde fica mais caro, o uso de remédios fica mais contínuo. Por mais que a ciência tenha evoluído, os custos também evoluíram. Né? Então, existe essa preocupação de, poxa, mas hoje eu gasto só tanto por mês, o que vier da aposentadoria para mim tá bom. Não é bem assim. Proporcionalmente, seu gasto vai aumentar, principalmente no setor de saúde. E aí, como é que você vai fazer? Pois é, precisa pensar, né? E qual é o impacto da reforma da Previdência nos investimentos vindos do exterior? Vamos lá. Aprovada a reforma, o Brasil ganha a possibilidade de investimento. O que é possibilidade de investimento? Quando a gente está tratando desse tema. Aqui nós estamos falando da possibilidade de investir em infraestrutura, em educação, em segurança. Por quê? Porque você tem uma desvinculação do orçamento. O orçamento nosso hoje está travado. 51% do orçamento da União está travado em aposentadorias. Quando você tem a possibilidade maior de investir em educação, de investir em infraestrutura, de investir em segurança, você está apontando para o mercado externo de que aquele país vai se tornar um país melhor. Obviamente, vai depender da gestão do governo, de como ele vai aplicar esses recursos na sociedade. Mas, de forma geral, por exemplo, hoje o Brasil tem poucos portos que têm uma boa profundidade para grandes navios. De repente, com maior orçamento, o governo pode investir mais nesses portos para que mais navios com maior profundidade, com maior tamanho, cheguem no Brasil e reduza o custo Brasil, né? O famoso custo da logística. Antigamente, eu não sei se hoje ainda é falado, é mais fácil chegar da Europa para o Brasil do que do Brasil para o Brasil. Isso, se eu não me engano, é da época das navegações, enfim.
E o Brasil continua com esse problema, né? As estradas brasileiras são horríveis, o Brasil não tem um sistema logístico ferroviário, o tal do Rio-São Paulo, da época da Dilma, na Copa, quem não lembra, até hoje não está pronto, uma obra que hoje já custa 10 vezes mais do que o orçamento. Aeroportos ainda com muitas deficiências. Exatamente. Né? Então, quando você tem mais investimentos nesses setores, principalmente da logística, que é onde o Brasil mais peca, porque o Brasil é um país que produz muito, ocupando um território pequeno, se você parar para pensar. Se eu não me engano, os agricultores e todo o pessoal que cuida dessa parte, acho que utiliza só 7 ou 17% do nosso território, que é muito pouco, se você parar para pensar o tamanho do Brasil. E produzem, vamos lá, o Brasil é campeão mundial na produção de soja, outros grãos, feijão, arroz, laranja. Nós exportamos laranja para o Canadá, para os Estados Unidos, o tanto de minério que nós exportamos para a China, para o Japão, para a Alemanha. Então, o Brasil ele é muito bom em produzir. Qual que é o problema do Brasil? A logística. A logística não comporta, as estradas brasileiras não comportam o tanto que o produtor brasileiro consegue produzir. Vitor, se a gente voltar um pouquinho no tempo, olha, na década de 40, né, que foi quando o Monsenhor Bruno Nardini veio para Valinhos e pensou numa logística, numa maneira de divulgar, inclusive, o figo, que aqui produzia em quantidade, e o escoamento ruim, estradas ruins, o meio de transporte era carroça, né? Sim. E aí divulgação não existia, então se perdia muita fruta por conta dessa maneira, porque eles tinham que trazer do sítio até a estação, da estação levar para os mercados. E aí ele teve uma visão muito importante na época, né, de criar a festa do figo, que deu visibilidade à fruta, Sim. Conseguiu os recursos para construir essa matriz, isso 75 anos atrás, porque é o tempo que ela já tem. Olha aí. Então, só para a gente finalizar essa questão dos investimentos do exterior. Quando você supera esses problemas, principalmente do Brasil, a questão da logística, você barateia o custo Brasil. Isso faz com que investimentos exteriores, né, investimentos vindos do exterior, tenham uma maior potência. Por quê? Poxa, agora o meu custo Brasil não vai ser tão alto. De repente eu posso colocar uma fábrica minha lá. Porque tem muita coisa que você precisa produzir dentro do Brasil, dentro da Zona Franca do Brasil, em Manaus. Então, o Brasil ele tem uma capacidade enorme de produção. O problema do Brasil é o escoamento. Resolvendo esse problema, pode ter certeza, o dólar vai cair muito, né, porque com a reforma da Previdência, nós teremos uma dívida menor a ser paga pela sociedade de modo geral. Então, uma redução de impostos. Vamos ter um mercado mais competitivo nesse sentido. Então, uma redução de preços nos itens de consumo. E uma outra série de vantagens, mas a princípio, economia, de modo geral, é que vai fazer diferença. Geração de emprego, corte de custo e o controle da inflação, que é algo que o Brasil apanha até hoje. Pois é, então a gente vai aprendendo com você, vai botando um pouquinho, né, dessa questão econômica na nossa vida, que ela é importante, que é o planejamento. E vamos ver se a gente tem algumas novidades boas daqui para frente, não é? É isso aí, Roseli. Vamos sempre trabalhar e torcer. E pensar positivo, E pensar positivo. E, de novo, pressionem os seus deputados. Não esqueçam de pressionar os seus deputados para que seja votada a reforma da Previdência. Por favor. A pressão da sociedade, ela é importante. Né? Pegar o e-mail do seu deputado, mandar e-mail para ele, encher o WhatsApp dele de mensagem para que nós consigamos aprovar essa reforma da Previdência, porque se não aprovar, o Brasil quebra. Esse é o termo, não importa se você gosta ou se você não gosta. A questão é, você quer ver o Brasil quebrar de vez e nós chegarmos no ponto de Venezuela, a ponto de faltar comida nas prateleiras, ou você prefere se adaptar a uma nova aposentadoria? Então acho que nós estamos nesse caminho. Né? Então eu acho que é melhor pressionar os deputados e garantir que o nosso voto vale a pena. De novo, o seu site? www.victorbaldin.com.br. As pessoas têm acesso lá ao meu telefone também, mas pode me encontrar também nas redes sociais, Victor Baldin. Pelo telefone WhatsApp 19 99396 8060
Estamos aí. Consultoria, de repente para um bate-papo na sua empresa, ele está disponível, não é, Vitor? Exatamente. E o mês que vem está aqui de volta. Mês que vem estamos aí. Olha, eu agradeço demais a sua presença aqui. É um momento mais sério da revista, né? Que a gente tem que pensar na grana. E Sim. aí a gente pensa com mais lucidez com as suas orientações. Com mais né? sabedoria sempre, né? É isso aí. Porque o dinheiro ele é muito ingrato. Obrigada, Vitor. Um beijo para você Imagina. e até a próxima, né? Um abraço a todos e até a próxima.